Gostaria de começar agradecendo o convite das professoras responsáveis pela formação e dizer que é uma satisfação estar aqui com todos vocês, colegas de profissão. Profissão essa que faz vibrar corações, que desperta consciências cidadãs e que se dinamiza através de uma ampla cultura corporal de movimento. Pensando em como poderia abrir esse encontro de hoje, me ocorreram muitas ideias. Recitar alguns poemas, que muita gente sabe aqui que eu escrevo, né? Cantar uma música, escrever algo sobre o momento atual em que vivemos, mas eu já fiz um vídeo e está lá publicado no canal, né? no Instagram, assim como de outros professores aqui também. Mas resolvi ficar com algo que tocou bastante o meu imaginário e que, de certa forma, me traz muitas saudades. Resolvi escrever um pequeno texto no qual eu pudesse unir vida, poesia e escola. Algumas dessas poesias, misturadas aqui no texto, eu escrevi na escola, ao longo desses 11 anos, em momentos de profunda inspiração. Muitas eu escrevi quando olhei para uma pedra e vi um sonho. Então, peço licença a todos e vamos lá. Todos os dias pela manhã, quando acordo, sempre penso que Deus e as energias do universo me dão uma nova oportunidade para recomeçar. Às 7 da manhã, quando entro na sala de aula, tenho a nítida confirmação de que isso é plenamente verdade. Ao interagir com cada vida daquela, percebo que, na verdade, muitos são os fins para muitos recomeços. A vida na escola me traz muitas vidas, muitas oportunidades de aprendizados, de sensações e de emoções. A cada dia uma nova surpresa, um novo encontro, um novo olhar. Nas aulas de educação física, as crianças pulam, se divertem, escorregam, sorriem de tudo, esquecem de tudo, esquecem o mundo, seus mundos e se libertam. Entregam-se, brincam, enamoram-se da emoção. Ao longe, vejo um sinal, uma mão em minha direção acenando a alegria, me chamando para a vida. Em seguida, uma voz me chama: professor, veja isso, eu consegui. Dou um sorriso, mando um beijo e digo: sim, você é capaz, você pode. Não pare de viver esse sonho, aproveitem, soltem-se. E elas pulam, pulam sem parar, porque pular acalma, pular é subir, pular é viver, sentir, descobrir, ser feliz, se aventurar. Pense na criança que brinca. Brincar é muito legal. Vamos entrar nessa roda. Ser criança é sensacional. Você que já é adulto, que já esqueceu de viver, venha para a nossa festa. Brincar é como nascer. E mesmo nos dias em que particularmente não acordo bem, de repente, na escola, surge uma esperança. Manhã de setembro, primavera. Um gesto de carinho, um agradecimento, refletido em uma simples ação. Uma rosa, branca, delicada, acompanhada de um caloroso abraço, sincero. Um olhar brando, infantil, e uma voz delicada que diz: é para você, professor. De repente, nasce em mim um sorriso, um estímulo para seguir. O dia se transforma, brota a esperança e a grande certeza de que dias melhores virão. Recebemos rosas, cartinhas, desenhos, vidas, histórias, sonhos. E nesse momento, em agradecimento, gostaria de dar voz a algumas dessas crianças através de uma carta que um dia li no livro A Prática da Educação Física na Escola, do autor Alfredo Melling, e que nos apresentam grandes reflexões. Que diz assim: ao professor: caro professor, hoje gostaria de trocar umas palavras com você, e sabe por quê? Porque você é alguém muito importante na minha vida. Convivendo com você, é o que eu posso conhecer outros jeitos de ser e de viver, de resolver problemas, de me entender com as pessoas. Você é tão importante
que pode até mudar a maneira como eu me enxergo. É isso mesmo. Eu procuro saber quem sou por seu intermédio. Assim, se você me vê como um feixe de possibilidades, como alguém que pode aprender, é assim que eu me vejo. Mas se você me vê como alguém que não tem jeito para o esporte, inseguro, sem graça, sem vontade, aí, professor, eu vou acreditar que sou assim. Sabe por quê? Porque eu acredito no que você diz. Assim, professor, quero pedir que me aceite como eu sou e me ajude a acreditar que eu posso. Se eu sentir que posso aprender o que você ensina, no meu ritmo, no meu tempo, embalado em sua confiança em mim, aí sim vou ter certeza de que posso aprender tudo o que eu quiser dentro e fora da escola. Sabe, professor, talvez eu nunca me torne um atleta, um jogador famoso, mas me ajude a ver a beleza do esporte e da sua capacidade de promover a alegria, o prazer de estar junto, sem medo de fracassar, de sobrar, de ficar de fora vendo os outros jogarem. Sabe, professor, preciso dizer que é muito importante para mim perceber que você notou os meus avanços, por menores que sejam, que me elogia na frente de todo mundo. É isso aí, você conseguiu. E aí o milagre acontece. Descubro em mim uma força que nem sabia que tinha e vou em frente, confiante, passo por passo, mas pisando cada vez mais firme. Você sabe, professor, vale a pena acreditar em mim. Meu sucesso valoriza o seu. Portanto, observe, descubra, crie, aposte no meu potencial. E juntos nos tornaremos parceiros nessa grande aventura que é descobrir a melhor maneira de ensinar e a melhor maneira de aprender. E nessa aventura vale errar, experimentar de novo, tentar mais uma vez, confiar, pois o bonito é acreditar que cada nova chance é a oportunidade de acertar. Estamos juntos nisso, pois afinal, perante a vida, somos todos aprendizes. É isso aí, professor. Obrigado por me ouvir. Qualquer coisa, estamos aí. Seu aluno. Como nos diz então a professora e jornalista Ana Maria Machado, um professor não pode achar que sua função é apenas transmitir conhecimentos específicos ou repetir muitas frases feitas, como desenvolver a consciência crítica e a cidadania. Tem que ser educador para a vida toda, em cada minuto de seu contato com os alunos, ou seja, ajudar na incorporação dos valores morais e sociais que constrói a civilização, não a barbárie. Um grande abraço a todos, obrigado pela gentileza de me ouvirem e mais uma vez gratidão pelo convite e por esta oportunidade. Que lindo, perfeito. Educador para a vida toda. Nem gostaria de falar alguma coisa, só uma pessoa, expor aí o momento que a gente, lindo, né, acolhimento, Ana. Jefferson é uma pessoa que ele fala, a gente sente o que ele está falando, né, a voz dele diz tudo que a gente, né, está sentindo, né, impressionante, né, não é porque ele é meu amigo de longa data, não, mas sempre que eu escuto ele falar, é como se eu estivesse, né, naquele momento na voz dele, né, sentindo o que ele está sentindo. Arrasou, muito lindo. Ninguém, todo mundo só está botando aí no chat. Depois vão vir os elogios aí, viu, Jefferson? Gente, obrigado. Obrigado a todos. Vou fazer a merchan agora, ele tem as redes sociais pessoais, depois bota aí no chat, Jefferson, sua rede social, seu perfil, para a gente seguir. Jefferson, lindos poemas, excelentes momentos de reflexão que a gente está vivendo. Então, quem quiser seguir, quiser um momento de escuta e sentir um pouquinho mais próximo, né, os nossos, né, segue lá, Jefferson, nas redes sociais. Bom, nesse momento, peço, né, mais uma vez, só para reforçar a questão do microfone e alguma pergunta, alguma dúvida, passo para, a gente vai estar lendo no chat. Então, nesse momento, eu vou dar a lida do currículo do professor Mauro Betti, tá? Que hoje é nosso convidado especial. O professor Mauro Betti é licenciado em Mestre em Educação Física, doutor em Educação,
foi docente pela USP e docente da USP e Unesp, é professor no ensino fundamental, autor dos livros Educação Física e Sociedade, A Janela de Vidro, Esporte, Televisão e Educação Física Escolar, Ensino, Pesquisa e Ação, Corporeidade e Linguagem, foi assessor dos Parâmetros Curriculares Nacional e do Currículo da Educação Física de São Paulo. Então, nesse momento, passo a palavra para o professor Mauro Beto. Muito obrigado mais uma vez, professor, pelo convite. Estamos aqui na escuta, né, desse excelente diálogo que a gente vai ter agora. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, Dani. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento inusitado, né? Mas que, de certa forma, acabou ampliando as nossas relações, né? As nossas redes de comunicação, né? Os fenômenos humanos são assim, né? São dialéticos, né? Parabéns, Jefferson, pela sua fala. Já posso cortar um terço aqui da minha apresentação, pelo que você já falou. Muito, muito bom, muito bonito, obrigado. Bom, alguém... Obrigado, professor. Obrigado, é uma honra ouvi-lo. Eu já havia escrito coisas sobre o BNCC já desde 2016, que eu publiquei no blog do SEV, e em 2018, quando saiu a terceira versão, eu fiz um artigo bem longo, né, fazendo uma análise minuciosa, evidentemente do meu ponto de vista, né. Depois eu posso mandar os links desses artigos para a Diane, né, por e-mail, se ela quiser depois compartilhar. E mais recentemente, quando começou a pandemia, eu fui procurado por alguns professores, alguns amigos mais próximos, outros amigos de rede social, né? Dizendo assim, bom, e agora o que a gente faz, né? Porque a gente não sabe dar aula à distância e ainda tem que enquadrar na BNCC, né? Eu vi aí que o Rio Grande do Norte fez uma articulação muito boa a partir da BNCC, né? Mas isso não é a regra que eu tenho visto, não. Muitos municípios aqui, por exemplo, do estado de São Paulo, ainda estavam elaborando a versão final dos seus currículos no início do ano, ou no final do ano passado, né? Então os professores estavam perdidos, né? E aí eu pedi que eu ajudasse, né? Disse, olha, sobre EAD, ninguém sabe, né? Eu tenho que descobrir, né? E os professores estão descobrindo a força, né? Na raça, né? Agora, sobre o BNCC, eu comecei a pensar como que eu poderia explicar melhor o que eu entendi da BNCC, né? Porque é muito fácil de entender, né? E eu vou dizer depois por quê. É um pouco disso que eu vou tentar falar em termos dos limites, né? E aí eu fiz uma primeira apresentação do meu entendimento do BNCC, e aí comecei a ser convidado para um monte de live, né? E aí sobre linguagem, né? Como eu já escrevi sobre linguagem há muito tempo, né? Eu tenho falado muito sobre isso. Bom, não vou falar aqui de uma visão geral da BNCC, né? Ela como um todo, né? Não só na educação física, né? Isso já está bem discutido, né? Sem dúvida faz parte de um projeto neoliberal, né? Porque é necessário que haja um currículo unificado, né? Com as chamadas habilidades e competências unificadas para você poder avaliar os sistemas de ensino, as escolas, para poder fazer distribuição de recurso, eventualmente até terceirização de escolas, né? E eu não tenho dúvida que isso é o que está por trás do projeto mais geral. Agora, isso se aplica muito pouco à educação física, né? A preocupação maior é com a língua portuguesa e matemática.
E, nesse sentido, a BNCC, a estrutura da BNCC, como ela foi proposta para a língua portuguesa e matemática, né? Que já tem uma experiência muito maior de lidar com essa lógica de habilidades, competências, né? Não vou discutir aqui se é boa ou se não é boa, mas para a educação física, no meu entendimento, não se encaixa muito. Mas eu vou dizer por quê. Mas, enfim, não é essa, como disse o professor Luiz Carlos de Freitas, essa lógica empresarial da BNCC, né, não é o que me preocupa mais no momento, para a educação física, né? Eu vou tentar fazer mais uma análise do documento em si. Mas, assim, documento de dentro para fora, né? Resumidamente, o que eu vou falar? Do ponto de vista dos avanços, não é? Eu não sei se a Diane tinha adiantado o título, né? BNCC, Avanços e Limites, antes, né? Eu vi parece que ela faz segredo de quem vai falar, né? Não divulga quem vai falar, né? Ela é uma boa estratégia de marketing, né? Deixar o pessoal curioso, né? Primeiro avanço, eu acho, a BNCC contextualiza a educação e a educação física na construção de uma sociedade democrática e republicana, né? O que para a tradição autoritária do Brasil já é uma coisa muito boa, né? Segundo, situa os processos de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, como um processo intencional, né? Que tem que ser intencional, planejado, no curto, médio e longo prazo, e não apenas como uma soma de atividades. As atividades não é o nosso problema, né? Professores e professores de educação física são extremamente criativos para propor atividades em si mesmos, né? Basta olhar aí os grupos do Facebook. Terceiro avanço, eu acho, é ter desdobrado a abordagem culturalista para o campo da linguagem. Então, a BNCC se insere numa abordagem culturalista, mas avança quando propõe a educação física no campo da linguagem. Quer dizer, na verdade, o Ministério propôs isso, né? E as organizações não governamentais estavam participando. Isso já aconteceu, já era dos PCNs, ensino médio, né? Situou a educação física no ensino médio no campo da linguagem, mas não foi uma coisa que teve muito impacto, né? Não repercutiu muito, mesmo porque a gente não entendia muito bem o que isso significava. E por que eu acho que é um avanço? Porque é no entendimento da linguagem que a gente vai entender como é que opera o dinamismo da cultura, né? Cultura e linguagem são como duas faces da mesma moeda. E permitiria, no meu entendimento de linguagem, né, no meu entendimento, porque há vários entendimentos do que é a linguagem, permitiria superar dicotomias que eu acho que tem travado o desenvolvimento da educação física, né, como a dicotomia, a oposição entre o biológico e o cultural. O quarto avanço é a incorporação do princípio da diversidade em dois sentidos, né? Algo que já estava lá embrionariamente nos PCNs, né? Final da década de 90. Diversidade de conteúdos, né? Que já estava lá nos PCNs, né? Educação física não é só esporte, não é só, especialmente o quadrado mágico, né? Ou o quarteto fantástico, não sei se essa expressão é muito usada aqui em São Paulo, não sei, aí no Rio Grande do Norte. Mas a educação física é também luta, ginástica, dança, né? E ainda incorporando as práticas corporais indígenas e africanas. E em segundo entendimento do princípio da diversidade é o respeito às diferenças, né, à diversidade cultural, o combate aos preconceitos, né? Isso é uma coisa muito demarcada da BNCC. Talvez não agrade alguns discursos, algumas correntes, né, que tratam disso, acham muito light, né? E houve realmente um certo enxugamento de alguns aspectos mais políticos da BNCC na terceira versão, né? Por causa da mudança do governo, né? Da Dilma para o Temer,
E até hoje, depois dessa terceira versão do governo Temer, não houve mais modificações, né? Não sei o que aconteceria se o atual governo resolvesse mexer na BNCC, né? Não sei se seria bom, né? Então, esses 4 pontos que eu coloquei seriam, por exemplo, só colocar lá no chão da quadra, né, concretamente, o princípio da diversidade, já seria um avanço extraordinário. Quer dizer, todo aquele ideário da década de meados da década de 80, década de 90, né? Todo aquele esforço de mudança, de transformação que se buscou na educação física, e que não foi ainda totalmente realizado, concretizado, né? A BNCC pode ser um instrumento poderoso para concretizar vários daqueles princípios, né, que didático-pedagógicos foram propostos pelo movimento progressista da década de 80 e 90. Agora, ela tem limites, né, dificuldades. Primeiro, pelo que eu percebo da conversa com gestores e com professores e professoras, era de difícil interpretação, ela não é facilmente operacionalizada como um currículo. O que eu tenho visto em alguns currículos de municípios e estados é um método Ctrl-C, Ctrl-V, né? Copia a introdução, acrescenta alguma coisa, muda alguma coisa, acrescenta alguns objetivos, mas basicamente é uma reprodução do que está lá. Não é o caso do currículo do Rio Grande do Norte, né, que realmente fez uma interpretação própria, amarrou, né, com outros conceitos e propôs uma operacionalização interessante com as problematizações e as sugestões didáticas, né, mas não é o que eu tenho visto, né. Claro que eu só vi alguns, né? O Brasil é um país muito grande, né? E por falar em país muito grande, né? É questionável também que seja necessário um currículo unificado, mas é preciso haver uma direção única, né? Uma direção mínima, né? Um norte, né? Por isso que eu sempre fui favorável a que existisse um documento nacional que orientasse, né? Embora a estrutura da BNCC não me agrada para a educação física. Segundo dificuldade ou limite, eu acho que as habilidades, como eles chamam lá, né, que eu preferia chamar de objetivos de aprendizagem, estão mal redigidas, né? Elas são muito longas, elas misturam vários objetivos num só, elas se confundem às vezes o que seria o como, né, a estratégia com o objetivo. Elas não seguem a técnica de elaboração de competências e habilidades, mesmo porque eu entendo que para a educação física isso não seria possível, né? Depois eu aprofundo isso. Terceiro limite, falta uma inter-relação entre as competências gerais da educação física, que eu chamaria de finalidades gerais, as dimensões do conhecimento, que para mim é o que tem de mais interessante, de realmente inovador, né? O restante não é, vamos dizer assim, não é lá grande novidade, para você pegar currículos estaduais e municipais, muito já estava lá, né? Aliás, é bem visível a influência do currículo do Rio Grande do Sul e de São Paulo sobre a BNCC. Então, falta inter-relação, eu dizer, entre as competências gerais, as dimensões do conhecimento e as habilidades, que são itens isolados, estanques, né? Não há explicitação de como eles se relacionam, é preciso que o leitor faça essa inter-relação. Por isso que eu tenho dito que é preciso decifrar a BNCC. Quarto ponto, apresenta uma noção muito superficial de linguagem, né? Não esclarece porque a educação física é linguagem e pouco aprofunda. E quinto, acaba talvez mais por um vício nosso, né, da comunidade de professores, dando ênfase nos conteúdos, né? O que eu tenho visto fala em BNCC, logo vem à mente dos gestores e docentes aquela lista de objetos de conhecimento, né? A gente tem esse vício de pensamento, né, de raciocínio. O currículo é lista de conteúdo, né? E como aqueles quadros são muito assim visíveis, né, chamam a atenção,
né, o aspecto mais importante que eu vejo, que são as dimensões do conhecimento, acabam sendo um pouco entendidas, né, ou pouco aprofundadas e estudadas. E olhar as habilidades isoladamente, né, também pode levar a equívocos, né? Bom, eu vou começar agora a projetar, tá? E aí, se der algum problema aí, vocês gritam aí, por favor. Vamos lá, janela inteira. Aí, deu? Tá aparecendo? Ainda não, professor. Vai começar agora. Tá. Agora tá. Tá aparecendo. Demora um pouquinho para carregar. Demora. Meu notebook não é exatamente de última geração. Eu queria que vocês, inicialmente, prestassem atenção nessas duas imagens que eu vou projetar. Não vou falar nada, só que vocês prestassem atenção. Tá boa a visualização? Tá? Essa foto é meio... Tá ótimo. Estou conseguindo visualizar. Mais nítida. Essa é uma foto da tese de um orientando, o Diego Mendes. Tá? Vocês prestem atenção aí no cenário. Muito bem. Vamos começar pelo tema da linguagem, né, que eu acho o mais importante a gente entender por que a educação faz sentido, não faz, o que seria a tal da educação física como linguagem, né? É isso que fala a BNCC, né? Não é nenhuma novidade, vocês conhecem, né? Que chamei a atenção aqui para dois aspectos, para duas direções. Codificação e significação social, aqui, grupos sociais, olha lá, veja, social, né? E possibilidades expressivas dos sujeitos, né? Então você tem duas direções. Codificação e significação tem a ver com linguagem, né? Código e significado, que vem de signo, né? Mas é social, produzidas por grupos sociais. E, de outro lado, as possibilidades expressivas dos sujeitos, né? Então, é o sujeito e o social. Tá? Em outro momento, a BNCC vai falar o que é a educação física, o que ela faz, né? Ela faz isso aqui, né? Programatiza, analisa, sentidos e significados, que os grupos sociais, o social novamente. Né? E é assim que vai justificar a educação física na área de linguagem ou linguagens. As práticas corporais são textos culturais, passíveis de leitura e produção. Chama atenção aqui para a expressão leitura. Né? Este modo que permite articular a educação física de linguagens. E nesses dois parágrafos está tudo que se fala sobre essa justificativa da inclusão da educação física na área de linguagens. Bom, o que é que eu entendo por linguagem? Dizem aí os estudiosos que é difícil definir linguagem, e qualquer definição vai sempre estar conectada ao interesse de quem a define. Né? Então, aqui, eu vou definir de acordo com os interesses pedagógicos, tais como eu os vejo na educação física. E, para mim, linguagem é uma capacidade, né? É uma capacidade dos sistemas de signos, uma vez organizados, produzirem informações. E signo pode ser qualquer coisa, né? Um gesto, uma fórmula química, um ritmo, um som, uma música, um desenho, uma palavra. E quem estuda a linguagem? Quem estuda a linguagem, qual é a ciência que estuda a linguagem? É a semiótica. Né? De acordo com a definição de Santaella, é a ciência que investiga todas as linguagens possíveis. Estuda os modos como os fenômenos produzem significados. Semiótica vem do grego semeion, que significa signo ou sinal. E o que é um signo? É qualquer coisa de qualquer espécie, né? Isso aqui quer dizer, o que quer dizer qualquer espécie? Pode ser um som, um ritmo, uma palavra, um gesto, uma imagem, que representa uma outra coisa, chamada objeto do signo, sob certos aspectos, ao produzir um efeito interpretativo, que se chama uma relação interpretante. Então, explicando melhor. É isso aqui. Você tem 3 polos, né? Ou o primeiro, o segundo, o terceiro, ou primeira idade, segunda idade, terceira idade.
O primeiro, você tem um representante ou signo inicial e o objeto a que ele se refere. Então, vamos dizer, eu digo bola de basquetebol, ou capoeira, ou BNCC, né? Ou apresenta uma imagem de um gesto de capoeira ou de uma bola. A partir do repertório de vocês formulam uma primeira significação, né? da relação que vocês têm com este objeto. Né? Se gosta, se não gosta, se conhece ou não conhece, se trabalha com isso na aula ou não, se foi praticante, atleta ou não, né? Se aprecia o que conhece ou o que não conhece. E sempre em aspectos particulares, né? Você nunca consegue esgotar totalmente as várias significações de um objeto. A partir do que alguém que você lê, que você vê, ou do que eu falo aqui sobre a BNCC, sobre a qual você já tem uma representação inicial, né? Você vai formular uma relação interpretante, né? Que vai relacionar essa sua inicial com o seu objeto a partir de uma terceira coisa, por exemplo, que eu estou falando aqui sobre linguagem, sobre NCC, ou que alguém está falando sobre capoeira ou sobre basquete. E este... Desculpa. Perdi aqui. E este ele vira um signo. Né? Era um representante, o signo inicial, ele vira um novo signo, uma nova significação. Eu vou interromper um pouco e vou mostrar aqui. Voltou aqui para mim, né? Sim, exatamente. Então, você tem por exemplo, que eu estou falando aqui sobre linguagem. Né? O que vocês já sabem sobre linguagem e BNCC. 2, é o que eu estou falando. Né? Depois, ao final do que eu falei, se eu fui mais ou menos feliz, vocês vão pegar o que vocês sabem, o que eu falei, vão estabelecer, esse vermelho aqui, então, representa uma relação interpretante. Vão chegar a uma nova significação, que vai mudar essa inicial. Né? Se o processo for mais ou menos bem sucedido, ou seja, vocês incorporaram uma nova significação. Não quer dizer que vocês concordam ou não, que seja verdadeiro ou não o que eu estou dizendo. Vocês construíram uma nova significação. Esse 3 vira 1. Né? Vira 1 de novo, que era esse aqui. Né? 3 virou 1 de novo. Este 1... Então, você vai ter um novo entendimento sobre capoeira, sobre basquete, sobre linguagem, sobre NCC, sobre educação física. Aí você vai pegar esse entendimento, né, e vai conversar com alguém, vai ler outras coisas, vai aplicar lá na sua aula, né, vai tentar entender melhor o que você está fazendo na sua aula. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, né? Para mim, aqui é a minha imagem aqui, tá. Aí, a partir desse segundo, vocês vão construir mais uma significação. Um novo terceiro. Tá? Agora imagine, esse terceiro vira 1 de novo. E daqui sai outro. E daqui sai outro, e daqui sai outro. Imagine isso tridimensional, se expandindo para todos os lados. Isso é o fluxo dos signos. Fluxo das significações, ou semiose, que é o próprio processo de aprendizagem. Vamos mostrar outro slide lá, que vai ficar mais fácil de entender agora. Aí. Entrou? Entrou, pessoal? Está na tela? Ainda não, professor. Tá... Ainda não. Será que eu fiz errado? Não tá eu acho que eu não compartilhei, peraí. Eu não cliquei no compartilhar, eu sempre... Vamos lá. Dizem que eu entendo de mídia, né? Mas é mentira, né? Quem entende são meus orientandos. Apresentar a tela inteira. É porque demora um pouquinho também para projetar. Na internet. Entrou?
Espera aí. Ainda não. Ah, aconteceu. Pode ter fechado a apresentação. Não, não fechei, não. Apresentar agora. Vamos tentar uma janela só. Acho que vai melhor agora. Agora entrou, né? Deixa eu ver. Pronto, agora foi. Deu certo. Tem que ser por janela, então, não sei o que está acontecendo aqui. Bom, então, tá, já vimos isso. Aí, aquele fluxo que eu falei, né? Olha lá, um signo gera outro signo, né? Num fluxo ininterrupto de significações, que a gente chama de semiose, e que hibridam diferentes sistemas de signo. Então, é assim, uma palavra gera outra palavra. Não. Um sentimento pode gerar um gesto, que gera uma palavra, uma melodia, um poema, uma dança, um poema. Certamente, as palavras poéticas aí do Jefferson, né, despertaram sentimentos, imagens, né, podem gerar outras palavras, pode gerar uma dança, né? Tá? Então, nós, na educação física, fazemos isso há muito tempo, nesta hibridação de sistemas de signo. Nós não trabalhamos só com gestos. Né? Nós trabalhamos com, aliás, muitas propostas e trabalhos concretos, né, de correntes da chamada educação física progressista, né, já fazem isso há muito tempo. Né? Então, vamos voltar aqui. Então, a partir disso, definir o que é a linguagem. A partir aqui do livro recém-publicado com o Pierre Gomes da Silva, da Paraíba. A linguagem é a capacidade humana de produzir sentidos, de articular significados sociais e pessoais e compartilhar conforme as necessidades e experiências da vida em sociedade. E não se restringe ao verbal, à língua. Então, é importante a gente entender isso. Linguagem não é só língua, não é só língua portuguesa, língua inglesa, né? Pois é a produção de todo tipo de signo, verbal e não verbal. Assim, uma palavra é um signo, uma imagem, um som, um gesto, um sentimento, um passo de dança, um drible no futebol. Né? Porque ele traz uma informação, ele diz algo, né, naquele contexto. Tá? Então, vamos retomar as imagens. O que é que tem aqui, para a gente aprofundar o tema da linguagem? Ó, tem dois focos aqui. Né? Primeiro foco, onde ocorre uma prática corporal, aparentemente um jogo coletivo com bola, né? Uma bola aqui. Mas nós temos também um gesto aqui de um menino, né? Aparentemente, de um aluno, que está aqui à margem, né? Na margem da quadra. Né? Aqui a gente teria, então, dois focos. Né? A planta do computador. Um pouco o que a gente relaciona com o que a BNCC fala sobre linguagem. Né? A codificação e a significação social das práticas corporais. Então, aqui, por exemplo, talvez seja um esporte de invasão, né? com seus códigos, né? Suas regras, seus códigos, sua lógica motriz. Tá? E temos as possibilidades expressivas dos sujeitos. E esse sujeito aqui também está se expressando no contexto, no cenário da aula de educação física. Não é? Não são só esses daqui que estão na prática, tá? Embora eles também estão se expressando. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: se a educação física é a codificação e significação das práticas corporais produzidas por grupos sociais ao longo da história, isto também é linguagem. Né? Isso também, esta prática de uma ginástica, né, que está conectada aqui, né, está lembrando a ginástica alemã, com esses movimentos retilíneos, né, rígidos, né, visando a disciplina dos corpos, tal, aquela coisa toda que a gente estudou na história, também é linguagem.
né? Também diz algo sobre este grupo social, sobre esses sujeitos. Então, dizer que a educação física é linguagem não garante uma abordagem progressista desses três elementos. E aí, entrando na análise do BNCC de dentro para fora, né? Eu tenho feito algumas lives, fiz algumas lives com esse título aqui, né? Decifra-me, eu te devoro, né? Exatamente porque os professores foram jogados no olho de três furacões, né? Como tenho dito, da pandemia, né? Da EAD, ou educação remota, aula remota, como você vai chamar, e da BNCC, né? E alguns professores disseram assim, como é que o diretor está exigindo que em cada plano de aula eu coloque o código da habilidade da BNCC? Mas eu não entendi aquilo lá, né? Esses professores estão sendo devorados pela BNCC, né? A primeira dificuldade, em relação ao conteúdo, né? Bom, já disse, isso aqui chama muito atenção, né? Já que a gente tende sempre a achar que currículo é uma lista de conteúdos. Mas preste atenção aqui, né, nesses 6 objetos de conhecimento, nos critérios de classificação, eles são diferentes, né? Aqui, brincadeiras e jogos e danças e lutas usam um critério que é ao mesmo tempo geográfico, né? Olha lá, regional, Brasil e mundo, e antropológico, né? Quando você fala em comunitário, é um critério antropológico, indígena e africana também, né? E quando você fala comunitário e regional, você mistura um antropológico com um geográfico, né? É questionável o critério geográfico no mundo de hoje, né? Dado o fenômeno da globalização, já há muitas décadas, né? Então eu pergunto, futebol é um esporte do Brasil ou do mundo, né? Judô é uma luta do Brasil ou do mundo? Esporte já chega ao critério da lógica interna, né? Muito fortemente baseado na praxeologia motriz do Palebay, no TGFU, né? Teaching Games for Understanding, que vem da América do Norte. É um outro critério. Ginástica segue um critério mais de intencionalidade pedagógica, né? E práticas corporais de aventura é um critério mais do meio ambiente. Então, cada um desses objetos, né? Como eles partem de critérios diferentes, né? Já marca uma dificuldade inicial, né? Eu propus um texto recente, uma autopublicação, está lá no ResearchGate, né? Depois eu posso mandar o link para vocês, não está publicado em revista, tentando ajudar exatamente os professores e professoras a encontrar uma coerência nesses critérios de classificação, é o que eu chamei da cebola dos conteúdos, né? Por causa das camadas, né? A cebola tem várias camadas, né? Eu não vou explicar, porque demoraria muito, né? Depois vocês podem ler o texto se quiserem. Você teria um núcleo, que eu chamei de ludos, né? Eu não chamei aqui de jogo, para não confundir com jogos concretos, né? O jogo da amarelinha, o jogo do pular corda, né? Ou mesmo os jogos com bola, né? Das crianças. E também não está restrito à infância, né? O jogo não é algo restrito à infância. E seria o núcleo antropológico, né? Eu associei aqui as 4 vertentes ou dimensões do jogo do Keloah, né? Aqui estão os da BNCC, né? Alguns da BNCC, ao qual acrescentei alguns, né? A parte da lógica interna, isso está no livro lá, meu com Pierre. Aqui os critérios da abordagem culturalista, que também estão na BNCC. E aqui é o critério mais amplo, né? Que seria mais o critério socioantropológico, que também está na BNCC, né? Mas para mim são camadas diferentes. Mas essas camadas, elas podem se articular na medida em que elas, é por isso que essas flechas aqui, elas giram, né? As camadas giram de modo autônomo, de modo que você pode alinhar isso aqui, né? Um agon, que seria a competição, com um esporte de invasão, ou um jogo de invasão, que também é popular, né? Ou mimicry, que é ritmo, que tem a ver com dança, tem a ver com cultura indígena. Tá? É um modo de, talvez, mais interessante, mais dinâmico da gente ver aquela classificação, que ficou muito estanque, né? A impressão que me dá é que, isso aqui veio daqui, tá? A origem disso está aqui, tá? Começou aqui,
no meu livro com o Pierre, e eu avancei nisso daqui. E aquela classificação da BNCC, a impressão é que foi assim, foi feita uma divisão, né, entre os autores, os assessores da BNCC, né? Você fica com brincadeira, você fica com esporte, você fica com dança e fica com luta, né? Não sei se foi assim, né? Tem que perguntar para eles. Mas dá essa impressão, né? Ficou estanque. Critérios justapostos e isolados. De onde vem esta ideia aqui? Né? De onde vem essa ideia? Daqui, né? Que do jogo, do ludus, vem um impulso criador para as outras formas da cultura de movimento. Então, o jogo, o esporte, a luta, a ginástica, a dança seriam enunciados ou narrativas socioculturais do jogo. Então, veja, você também pode falar em jogo de invasão, né? Um jogo de marca. Mas isso é mais um parêntese, está lá no texto, se vocês quiserem depois ler. Voltando à BNCC. Então, você tem aquelas 10 competências específicas, né, que eu prefiro chamar eu preferia que fossem chamadas de finalidades gerais da educação física no ensino fundamental, né? Veja que eu estou falando só da BNCC ensino fundamental, né? O ensino médio ainda é algo muito, muito genérico no documento e que ainda vai ser construído pelos sistemas aí, vamos ver o que acontece, né? Então, você tem essas 10, que são direções gerais, né? São 10 grandes finalidades que devem ser perseguidas. Agora, quando a gente entra nas habilidades, veja a diferença entre língua portuguesa e matemática, e educação física, que eu vou colocar aqui depois. Veja os verbos que são usados, né? Perceba que são sempre verbos de ordem cognitiva, né? E facilmente mensuráveis, né? Avaliáveis, quantificáveis. Você pode fazer uma questão objetiva para saber se o aluno sabe grafar corretamente esses sufixos, ou se ele compreende e utiliza a multiplicação e divisão de números racionais. Agora, veja um exemplo da educação. Então, esta régua, né, avaliativa que a BNCC propõe, é facilmente visualizada em língua portuguesa e matemática, também em ciências, né? Agora, vai lá na arte e educação física, não é tão fácil. Por quê? Né? Porque a gente lida com aspectos corporais, né? Da linguagem corporal, da vivência corporal. Então, veja aqui esses exemplos, né, que eu tirei da BNCC. Experimentar, fruir e recriar. Experimentar, fruir. Valorizar, respeitar. Veja esse daqui, por exemplo. Quanta coisa tem aqui, né? Agora, experimentar e fruir são os verbos mais usados. E eles são muito abertos, né? Experimentem várias interpretações. Eles são polissêmicos. Então, se ficar só na habilidade, né, o famoso rola-bola, por exemplo, poderia ser enquadrado como experimentar e fruir, né? Então, as habilidades isoladas não permitem decifrar a BNCC. Vamos lá. Ó, peguei aqui outro exemplo aqui. De novo, experimentar e fruir. O quê? Diversos tipos de esportes de campo e taco. Identificar seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas, prezando pelo trabalho. Olha quanta coisa tem aqui, né? Tem 4 coisas. Tá? Isso aqui poderia ser desdobrado em várias. Né? Primeiro, desdobrar em esportes de campo e taco, rede e parede e invasão. Então já seriam 3. Né? Nessas 3 você identificaria seus elementos comuns. Uma outra habilidade seria criar estratégias individuais e coletivas. E prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo, eu entendo que é um princípio didático pedagógico. Isso devia estar em todas, né? Não devia estar nas habilidades, isso devia estar como um princípio didático pedagógico. Eu acho que faz falta da BNCC, né? Princípios didático pedagógicos gerais. E tem várias coisas desse tipo, né? Que seriam coisas gerais que deveriam estar em todas as habilidades. Eu fiz um levantamento, né, nesse artigo que eu falei de 2018, depois eu posso mandar o link também para vocês, dos verbos que são usados. Né? E há verbos como experimentar, fluir, que são muito frequentes, né, são os que, junto com identificar, são os que mais aparecem, né, que tem uma natureza semântica muito diferente de identificar, por exemplo, né, ou de reconhecer, que são habilidades essencialmente cognitivas. E, ao mesmo tempo, tem coisas como praticar, propor e discutir,
que são estratégias, não são objetivos. Ou recriar, que seria uma competência, uma habilidade extremamente complexa, né? Você recriar algo, né, significa criar novamente, não é uma coisa fácil de se fazer. Você vê isso, por exemplo, já nos anos iniciais. Veja o exemplo de experimentar, né? Eu perguntei para o tio Google, e ele me mostrou aqui 26 acepções para 5 sentidos gerais da palavra experimentar. Né? Isso não ajuda muito, né? O que é experimentar? E é interessante que o currículo do Rio Grande do Norte faz uma interpretação disso e falou em vivência, em vivenciar, que eu entendo que é o correto, porque quando a gente fala de sentido de experienciar, no sentido de saborear, provar, degustar, né, como experimentar um alimento novo, né? Na educação física, a gente usa o termo vivenciar, né? A vivência corporal. A educação física tem que partir da vivência, tem que partir do corpo. E, como eu costumo dizer, tem que sentir na carne. Né? E as dimensões do conhecimento? Né? Então, pode sentar nas 3 aqui, pode depois relacionar. Isso está lá na BNCC, né? Vocês podem reler lá depois. Eu procurei as palavras que sintetizariam cada uma das dimensões, e experimentação é exatamente vivência corporal, né? Como corretamente vocês colocaram aí no currículo. Uso e apropriação tem a ver com autonomia e envolvimento, fruição com apreciação, desfrute, reflexão sobre ação, com observação e análise, construção de valores, né? Cidadania, respeito, diferença, preconceito, análise, que seria, então, a análise da lógica interna, compreensão do contexto seria do contexto sociocultural. Não concordo muito com essa divisão aqui, né? Acho que fez uma dicotomia aqui entre análise e compreensão. Protagonismo comunitário, né? Que são as 8 dimensões do conhecimento. O que é preciso para decifrar a BNCC? Exatamente interrelacionar as competências e habilidades com as dimensões do conhecimento. Eu vou dar alguns exemplos aqui como eu fiz isso, tentando fazer essa decifração. Esta competência específica, ou finalidade geral da educação física, compreender a origem da cultura corporal de movimento e seus vínculos com a vida social e coletiva, tem a ver com a dimensão do conhecimento chamada compreensão. Né? Compreensão. Que tem a ver com o quê? Contexto sociocultural. Ok? Essa daqui, eu peguei uns exemplos só, né? A quinta, né? Que fala de preconceito, discriminação, tal, tem a ver com o quê? Com a construção de valores. Né? Vamos voltar lá nas competências. Construção de valores, cidadania, respeitos diferentes, combate aos preconceitos. Talvez o que eu esteja falando aqui não seja nenhuma novidade para vocês, porque eu percebo ali aqui no currículo do Rio Grande do Norte, isso foi feito. Né? Essa interrelação foi feita, talvez não seja explicitada. Oitava competência específica, usufruir, né, de forma autônoma, né, envolvimento, lazer, sociabilidade, saúde, tem a ver com fruição, né, e com uso e apropriação. Né, não vou voltar lá, é só voltar lá, a gente vai ver que tem relação com isso. Ok? Então, fazer essa inter-relação é fundamental para entender o que a BNCC, afinal das contas, está propondo, que direção ela está propondo. Você não encontra isso nas habilidades de modo isolado. Né? Porque, vamos lá, ó, habilidade, peguei aquele exemplo lá de novo. Né? Experimentar tem a ver com a tal da experimentação, que é o quê? Vivência corporal. Tá? Não é rola-bola, tá certo? Fruir tem a ver com qual dimensão do conhecimento? Com a fruição. E, por sua vez, está presente em alguma das competências gerais, não, chama de especial, finalidades gerais, vamos falar finalidades gerais. Identificar seus elementos comuns, tem a ver com o quê? Com análise. Criar estratégias individuais, né? E a execução, tem a ver com o uso e a apropriação. Né? Eu consigo executar quando eu me aproprio, né? Daquele gesto, daquela coreografia, aquele tema tático, né? E trabalho coletivo e protagonismo fica tão difícil de enquadrar. Né? Outro exemplo, mais fácil.
Aqui se veja como o verbo é diferente, né? O verbo é diferenciar. Diferenciar é um verbo de natureza cognitiva, né? É fácil de visualizar, se enquadra melhor nessa lógica de competências que está presente na BNCC, né? E que para a educação física é difícil, porque é difícil encontrar, é difícil encontrar verbos que representem esta dimensão aqui da experimentação e da fruição, que nós da educação física sentimos, nós sabemos, nós experimentamos esse sentimento, né? Nós temos essa experiência, né? Que é ao mesmo tempo cognitiva, afetiva, motora, social. Mas é difícil pôr isso em palavras. Aqui já é mais fácil, né? Diferenciar e propor alternativas. Então, o que é isso? É análise. O que é propor alternativas? É reflexão sobre a ação, né? E quando você fala fora do ambiente escolar, você está falando em protagonismo comunitário. Como pôr isso em prática? Isso está lá no currículo de vocês, lá nas sugestões didáticas, né? Uma vez que você entenda isso, criar as atividades, os percursos ou situações de aprendizagem, como eu prefiro chamar, ou situações de movimento e aprendizagem, não teremos mais problema, porque criatividade que não falta, né? Os professores e professoras do Brasil. Então, vamos voltar lá, né? É o que fala a BNCC. Codificação e significação social e possibilidades expressivas dos sujeitos. O que eu quero chamar a atenção? É que ao longo da BNCC, né, quando a gente vai avançando, fica predominando a codificação e significação social, né, e as possibilidades expressivas dos sujeitos vão desaparecendo ao longo da BNCC, fica uma sombra. Ela está lá, mas não está não está assim, no foco, né? O que está no foco é isto daqui, não é este daqui, né? Não estou colocando aqui o tema da exclusão, né? Porque a gente não sabe, na verdade, se esse menino está excluído ou não, né? A gente não tem o contexto para fazer uma interpretação semiótica do que significa esse gesto, né? Mas o que quer dizer com possibilidades expressivas dos sujeitos? Significa que as singularidades dos sujeitos têm que ser levadas em conta. Nós temos que aprender a fazer não só a leitura das significações sociais, mas a leitura das expressividades, das singularidades expressivas dos sujeitos, né? Das falas, das não falas, né? Das ações e inações, das expressões faciais, corporais. Ou seja, eu entendo os processos de ensino-aprendizagem, a aula de educação física como uma relação entre professor e professora, né? Aprendentes, que eu prefiro chamar de alunos ou alunas, e conteúdo, né? Ou objetos de conhecimento. Sempre numa interação com o ambiente, né? Que é tanto o ambiente sociocultural quanto o ambiente físico mesmo, né? Construído pelo humano ou a natureza. Há aqui um fluxo de signos, né? Um fluxo de signos, são sistemas de signos, né? Diferentes sistemas de signos que são trocados aqui, né? Que circulam aqui e aqui. Tá? E tudo é importante. Nós temos a tendência a privilegiar o conteúdo. Nesse entendimento, não há privilégio do conteúdo. Tudo isso aqui é importante. Então, algo que acontece no ambiente, por exemplo, se é um ambiente ambiente sociocultural de uma escola caracterizado pela violência, né? Isso vai influenciar aqui. Né? Você vai mudar essa relação aqui. E assim por diante. Neste livro aqui, né, recém-publicado, nós entendemos a própria aprendizagem como um processo semiótico de significação, informação, mediação e interação com o mundo. Então, é mais do que a educação física como linguagem, né? A aprendizagem é um processo semiótico. E a educação física, entendemos, eu e Pierre, né, como o ensino da linguagem de movimentação, do que nós chamamos de situações de movimento. E que mais recentemente eu tenho chamado de situação de movimento e aprendizagem, né? Ou de aprendizagem e movimento, né? Porque a partir do movimento você amplia para outras camadas, né, de significação na interação com o mundo, né, e consigo próprio, né?
de modo a problematizações, né? Problematizar modos de ver a si mesmo, as circunstâncias históricas e ambientais, na perspectiva de encontrar soluções que atendam ao bem comum, né? Então, eu também gostei muito do currículo do Rio Grande do Norte, quando parte das problematizações, né? Acho que foi uma boa amarração que vocês fizeram. E na situação de movimento, a multiplicação de signos durante a comunicação, gerando linguagem, né? Então, quando se fala da prática da linguagem, da produção da linguagem, não é a prática de algo que já está pronto. Linguagem não é algo que está pronto, que eu vou lá numa prateleira e tiro e puxo as significações que já estão prontas e digo para os alunos. E apresento para os alunos, esta é a significação da ginástica, essa é a significação da luta. Não, essa significação, ela ocorre no processo de aprendizagem, né? As significações são sempre construídas e reconstruídas a cada momento pelos sujeitos. É claro que há significações sociais que se cristalizam como cultura, né? Mas a cultura é dinâmica, né? Por isso que as significações mudam. E é a operação da linguagem que vai nos ajudar a entender essa dinâmica. Por que comunicação? Porque linguagem e comunicação são como duas faces da mesma moeda, né? A linguagem funciona como, eu digo, a linguagem opera a cultura, porque é o que possibilita a comunicação. A comunicação funciona, a cultura funciona como cultura porque ela é comunicativa. Então, este modelo aqui que eu coloquei, né, das relações, das inter-relações dos elementos das situações de aprendizagem e movimento, né, é um fluxo de signos com uma intencionalidade comunicativa. Né? Então, veja, quando num esporte ou num jogo coletivo com bola, eu passo a bola para o meu colega, né, e coloco ele numa situação de fazer a cesta, de fazer o gol, de alcançar o alvo, né, eu estou estabelecendo com ele uma comunicação. Ou o contrário, quando eu consigo driblar o meu adversário, né, seja no basquete, no vôlei, no futebol, né, eu fiz uma espécie de contra-comunicação, né? Eu fiz um gesto, eu apresentei um signo para o adversário, né, mas executei outro. Né? Nós podemos ver todos os gestos corporais, né, como signos, todos os jogos, as danças, as lutas, como fluxos de signos. Sempre com uma intenção comunicativa. Veja, eu posso falhar na comunicação, né? Eu posso fazer um passe e erro, né? Eu demonstrei uma intenção, mas o meu companheiro não entendeu. Ou o contrário, eu tentei fazer o drible, mas o adversário decifrou o meu gesto, né, e me tomou a bola. Ok? E aí, queria só comentar mais uma coisa, né? Nós, da educação física, estamos mais perto de entender a hibridação das linguagens até do que os outros colegas de língua portuguesa e arte. Porque nós já fazemos essa hibridação de signos, né? Quando, por exemplo, pedimos para os alunos que... E, aliás, o Jefferson mostrou aí, né? Desenhos, né? Que os alunos fizeram sobre a aula, né? Que eles façam desenhos sobre a aula, né? Pedimos que eles façam portfólios, né? Diário de aula, né? Que apresentem coreografias, que apresentem trabalhos, né? Com imagens, com vídeos e com gestos, né? Nós já fazemos isso. O que nós não sabemos? Nós começamos agora, compreender o que nós fazemos. Né? Então, eu vou sair da apresentação, só fica aí o meu contato, vamos finalizar aqui. Vamos finalizar aqui.
O que nós precisamos entender é o que é a linguagem, né? Como ela opera no caso da linguagem corporal, como nós podemos relacionar com outros sistemas de signo, e como nós podemos usar isso a favor das nossas intencionalidades. Porque, como eu dizia, a ginástica militarizada, o esporte que visa essencialmente a técnica refinada, né, a produção de campeões, ela também é linguagem. Né? Uma proposição conservadora também faz uso da linguagem. Né? Nós precisamos saber como operar a linguagem a favor de intencionalidades pedagógicas, né, para a construção mais progressista, a construção de uma sociedade democrática, republicana, que supere os preconceitos, as desigualdades. Né? Não basta falar. Né? Agora a educação física e a linguagem pode ser simplesmente mais um modismo. Né? Mais um modismo que vai passar, porque se a gente não dominar isso será facilmente desmascarado pela própria comunidade. Agora, se você, como disse um colega, o professor, né? Agora colocam a gente para fazer reunião junto com o professor de língua portuguesa e de arte e não dá conversa. Né? Por quê? Porque, bom, não é culpa dele, né? Ele não estudou isso. Né? Isso não fez parte da nossa formação. Né? Agora, não vamos confundir educação física com uma linguagem. Né? Eu vejo muita confusão em alguns discursos e na própria BNCC. Um viés sociológico, sociologista ou antropológico, também faz leitura de signos. Me parece que a BNCC está confundindo um pouco um viés sociológico e antropológico com um viés semiótico. Né? A semiótica vai estudar a operação da linguagem em si, não vai estudar só o seu produto, que é a significação social. Quem estuda o produto como significação social é a sociologia e a antropologia. Não é? Eu tenho a impressão que isso não está claro, inclusive, para os acadêmicos universitários. Né? Então, só temos que... eu escrevi um texto sobre semiótica em 1994. Pouca gente estuda isso, nós vamos ter que estudar isso. Né? Ou então não vamos poder dizer que estamos no campo da linguagem. Eu perdi a noção do... Eu sei, eu ponho um relógio aqui, mas tem que olhar, então não adianta nada. Bom, professor, eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas, vi que o professor Judson também aqui no chat tem, tá? Vou fazer as minhas, e aí eu acho que o professor Judson também pode fazer, e aí depois a gente pode partir para outras perguntas que surgir a partir dessas que a gente, né, vai estar fazendo. Então, a minha pergunta é assim, eu fiquei presa à questão dos critérios, né? Você falou sobre critérios, que a base, ela apresenta diversos critérios para fazer a sua, né, dentro da educação física, lógico, né? Para a gente pensando nisso numa perspectiva de avaliação. Então, anotei aqui diferentes critérios. Então, na sua compreensão, né? Quais os critérios deveriam ser usados, né? Pensando na educação física, pela BNCC. E aí, no final, você falando agora sobre a BNCC, que mistura a questão de sociologia, antropologia, né, estudos, né, da semiose e tudo. E qual seria, mais ou menos, o viés, talvez, que a BNCC ela deveria ter tomado, né, diante, né, de tanta variação, tantos fatores que envolvem, né, o ensino da educação física. E outra pergunta que eu tenho, cadê? Eu anotei, eu saí anotando tanta coisa aqui que... Vamos lá. Fala-se sobre a questão de fruição, experimentação, que foi... O meu professor está falando quando ele fala do documento, gente, eu passei para ele o documento curricular do Estado do Rio Grande do Norte, né, sabendo que o município também temos um documento, contudo, ele não foi publicado ainda, né, devido a estar no Conselho Municipal de Educação para análise e correções da parte de português, por isso que ainda não foi publicado. Então, a gente ainda está nesse entrave, né, desse documento, professor, que já existe, contudo, ele está nesse setor que, né, nos impede de estar utilizando ele de forma mais efetiva.
Então, questão dos critérios, né, eu falei da BNCC, quais seriam na sua compreensão, a questão a gente fala dos verbos, né, experimentar, fruir, e aí a gente vê muito compreender e entender como elemento, né, que a gente vai lá no PCNs dos conceituais, né, da compreensão do conceito, dos fatos. Então, qual para essa análise de avaliação da educação física, qual seria, talvez o verbo, né, mais adequado para nessa perspectiva da mensuração? E a última pergunta, né, o gesto e a técnica, ele é um signo? Porque se a gente vai analisar, você falou de signos, aí eu fiquei na dúvida, gesto, né, a gente trabalha com gesto, foi falado sobre gestos corporais. Gesto e técnica é um signo? E aí eu não sei se Judson vai falar, ou se agora você fala sobre essas minhas perguntas, ou quer que o professor Judson possa fazer a pergunta dele também? Não, eu prefiro responder as suas primeiro, Diane. Pronto, aí a próxima, Judson fala. São amplas. Agora, veja, quando eu questionei os critérios, eu disse, há uma justaposição de diferentes critérios nos objetos de conhecimento. Eu falei só sobre isso. Né? Eu questionei isso. Agora, qual deveriam ser os critérios? Não sei. Há várias possibilidades. Eu não participei. Então, a conclusão que eu cheguei, assim, a partir do diálogo com professores e professoras, é que aquela cebola dos conteúdos é mais interessante, é mais dinâmica. Agora, assim, os acadêmicos universitários não gostaram, fizeram cara feia. Acho que não viram, acho que não gostam, como a cebola faz chorar, né? Acho que não gostaram da cebola. Agora, os docentes gostaram muito. Eu já fiz 3 lives com grupos fechados falando sobre aquilo. Né? Bateu recorde de leitura em relação ao espaço de tempo no ResearchGate, né? Que é o repositório onde eu coloquei lá. Não mandei para a revista, nem vou mandar, porque dificilmente seria aprovado. Porque já que usaram diferentes critérios, né, vamos tentar entendê-los, então, na sua inter-relação. O que é possível fazer. Né? Em relação à linguagem semiótica, assim, eu acho que assim, o que está lá refletiu o entendimento possível de quem estava escrevendo a BNCC. Né? É o entendimento que eles têm. Então, não há... Quem na educação física estuda semiótica, porque dizer que é linguagem, tudo é linguagem. Né? Tudo é linguagem. Tem aqui não precisa mostrar. Um autor aí, que eu sei que é muito estudado aí na Federal do Rio Grande do Norte, que é o Merleau-Ponty, né? Tem um que ele diz assim, tudo é linguagem, até o vento entre as árvores. Passando entre as árvores. A professora Petrúcia, Terezinha Petrúcia. A professora Petrúcia é uma grande estudiosa aí, uma referência no estudo da fenomenologia, né? Orientadora do professor Jefferson. Do mestrado. Do Jefferson. Me orientando, né? Exatamente, está respondendo o jogo, Jefferson. E o professor Pierre fez doutorado aí na Federal do Rio Grande do Norte. Eu conheci. Então, o Pierre, na verdade, entende muito mais de semiótica do que eu. Né? E outro autor, quem estuda é Eliane Gomes da Silva, que é minha esposa, que também fez uma tese de doutorado sobre semiótica, tem várias publicações, talvez tenha mais 1 ou 2 por aí. Né? Então, assim, é uma questão de transparência. Quer dizer, se é linguagens, né, então vamos estudar a ciência da linguagem. Né? Isso não quer dizer que não exista uma dimensão sociológica, antropológica, filosófica que se conecta. Né? Eu lembraria, por exemplo, o Josimar Daolio sempre fala que o Clifford Geertz, né, o antropólogo que estuda, citava o Charles Sanders Peirce, né, que é um dos propositores de uma das correntes semióticas. Tem isso também, tem 3 correntes semióticas, pelo menos.
né? E dependendo de qual você se filia, o entendimento de linguagem é diferente, né? Tem isso também, tá? Então, não seria possível, na circunstância em que foi produzida a BNCC, né, ir além disso, né? O que eu não concordo é usar isso como um chavão, né? Como uma coisa superficial. De coisas superficiais, dizer isso sempre para meus orientandos. De coisa superficial, a educação física está lotada, não precisa de mais uma. Em relação aos verbos, Diana, assim, não tem outro verbo. Não tem outro verbo que substitua fruir, experimentar. Né? A questão é como que a gente entende o que é experimentar e o que é fruir. E se a gente pegar na habilidade isolada, se você pegar isolado, a margem interpretativa é enorme. Ora, os meninos e as meninas jogando bola lá também é experimentar e fruir. Você vai dizer que você vê lá lembrando o Jefferson aqui, né? Uma coisa que eu escrevi um tempo atrás, né? Quem já viu os olhos das crianças brilhando, né, na aula de educação física ou na hora do recreio, do intervalo, é que entende o que quer dizer educação física, né? O que é a educação física, né? Não tem outro verbo. O problema é que esta lógica da construção das competências e habilidades foi feita para habilidades cognitivas, né? Tem aqui o Estado de São Paulo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo foi uma das origens disso, né? Já no currículo de São Paulo, há 15 anos atrás, né? Tem, inclusive, a hierarquia das habilidades, das mais simples para as mais complexas. Né? Então, por exemplo, avaliar é uma habilidade complexa, recriar é uma habilidade extremamente complexa, mais simples, identificar é uma habilidade mais é cognitiva. Então, essa estrutura da BNCC não dá conta da riqueza experiencial da educação física, porque nem tudo é traduzível pelas palavras. Você não consegue traduzir tudo pelas palavras. Quem mais se aproxima disso é a arte, né? O que a ciência não representa, não consegue representar, a arte representa, né? A poesia, a escultura, a pintura. Está aí, ó, uma conexão nossa com a arte. Né? Uma conexão nossa com a arte. Nós temos muitas possibilidades de fazer trabalhos conjuntos com arte e língua portuguesa. Né? E com relação ao gesto, você falou gesto e técnica, né? Eu não abomino o uso do termo técnica, não acho que técnica, falar em técnica, não vejo qualquer problema falar em técnica, depende da intencionalidade pedagógica. Então, gesto é signo, todo gesto é signo. Agora, não, veja, o que a gente distingue, Diana, é expressão de comunicação. Eu posso me expressar por um gesto, por uma palavra, por um poema, por uma imagem, por um vídeo, mas não conseguir comunicar plenamente aquilo que eu queria dizer. E, em geral, a gente não consegue comunicar. Nem as palavras são totalmente transparentes. Fica sempre um vácuo entre a minha intenção e a interpretação do receptor. E exatamente este vácuo, é neste vácuo que o diálogo prossegue, que a interlocução prossegue, porque eu não entendi, então vocês não entenderam tudo que eu falei. Vocês vão me perguntar, fica um vácuo, fica uma distância. Vocês vão colocar um signo aí no meio. Né? E eu vou colocar outros. E o fluxo da semiose continua. Tá? E técnica, eu vou dar um exemplo da minha filha aqui. Eu tenho uma filha de 9 anos. Fez 10 anos semana passada. E ela adora a aula de educação física. Talvez ela, na verdade, ela adora mais o professor e agora a professora do que propriamente a aula. Né? Que é uma outra coisa interessante. Aliás, achei assim, belíssimo e semiótico. O Jefferson dizia assim, eu me conheço por seu intermédio. Né? Isso é semiose. Né? Nós precisamos do terceiro, nós precisamos do outro para nos conhecermos. Né? E, aliás, é um princípio também da antropologia, né? Não só da semiótica. Né? Então, aí ela disse assim, ela sempre tem muita dificuldade com bola, porque o negócio dela é dança, ginástica, né? O negócio dessas coisas. Né?
faz dois tipos de dança, já fez ginástica, já fez natação, dificuldade com bola, com jogos coletivos. E um dia ela chegou em casa, contente, e falou assim, eu não estava conseguindo acertar a bola no alvo, né? Devia ser um jogo de arremessar no alvo, né? Aí o professor me ensinou uma técnica. Pegar a bola aqui e fazer assim. E eu acertei, né? E ficou todo feliz. Aí o Jefferson de novo, né? Falou a mesma coisa, né? Eu consegui, né? É técnica, isso é técnica. Técnica é um esforço, como diz o... Não sei se é o Lévy, Pierre Lévy, um autor francês. É um esforço por reduzir o esforço. Técnica é uma coisa muito boa, né? A questão é a intencionalidade pedagógica. Agora, você não pode começar pela técnica refinada, né? Que seria a técnica refinada pronta, né? Seria o terceiro aqui. Né? Seria esse terceiro aqui, que já está pronto. Né? Nós temos que começar, não dá para começar pelo telhado, né? Com crianças, você tem que começar pelo alicerce, né? Ela vai experimentar, ela vai tentar várias formas, né? Ela vai descobrindo, ela vai, né? A partir das problematizações. Né? E aí, aos poucos, você vai encaminhando, né? Para as técnicas, que é simplesmente um modo produzido, que é fruto da experimentação, né? Do esforço de experimentar, e buscar, o que, todavia, não impede a criatividade. De repente, aparece alguém com um gesto absolutamente inédito no esporte coletivo, ou na ginástica, ou na dança, né? Que é o mistério da criação, né? Que ninguém consegue decifrar de onde vem a criação. Ok, É isso que eu posso dizer, Diane. certo. Então, vamos lá. A gente tem, para cada pessoa, acho que o professor Judson tem 12 minutos, tá? Para fazer sua pergunta, e em seguida o professor Antônio. E depois eu faço as perguntas que tem no chat, e depois já fala do professor Judson e Antônio, tá? Vamos, pode, à vontade, professor Antônio, Judson e depois o Antônio, vai lá. Bom dia, me escutam? Bom, agradecer aí a participação do professor Mauro, né? Uma gratificação, um prazer muito grande estar vendo ele, né, nessa reunião, nessa palestra, pessoalmente. Só conhecia por livro, né? É mais um daqueles autores que a formação está trazendo para a gente conhecer, pelo menos por videochamada, assim, com essas reuniões, né? E assim, professor, eu achei muito interessante aquela cebola que o senhor colocou, né? O exemplo da cebola, né? Aquele gráfico, não seria um gráfico, seria uma espécie de esquema, né? Para ilustrar que o lúdico ou o jogo seria o centro, né? Ou o critério organizador de todos os outros conteúdos da educação física, né? Achei muito interessante. Pelo menos aqui na UFRN e aqui no Estado, a gente tem uma formação e a concepção de que o critério maior organizador desses conhecimentos são ou partem da cultura de movimento, né? E aí, quando a gente fala em cultura de movimento, são dois pontos que convergem para a construção desses conhecimentos, que é o corpo e o movimento, né? E a cultura, né? Mas aí, no exemplo da cebola que o senhor coloca, tem um elemento diferente que a gente sabe que existe, mas não tinha atentado, pelo menos eu, para esse elemento, que é o lúdico, ou o jogo, né? Como o maior organizador de tudo isso, né? Na educação física, eu diria, né? E lembrando de leituras que eu tive na formação, eu lembrei que o Huizinga, ele fala já isso, que o jogo, né, ele é o elemento, né, o lúdico, a cultura, ela se desenvolve no contexto de jogo, né? Então, falar que a cultura se desenvolve no contexto de jogo, partindo de Huizinga, seria dizer que a própria cultura de movimento, ela se desenvolveria nesse contexto de jogo, seria isso que o senhor estaria
tentando colocar para a gente entender melhor essa cebola ou esses conteúdos de educação física? Essa seria a minha pergunta. Muito obrigado. Professor Antônio, e depois o professor Mauro fala sobre as duas perguntas. Antônio, 2 minutos. Bom dia, professor, tudo bem? Está ouvindo, Diane? Estamos sim, pode falar, Antônio. Ok. É o seguinte, eu estava lendo sobre a questão, né, na BNCC, a questão do ensino fundamental, nós abordamos 6 temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, práticas corporais de aventura. Então, todas essas demandas, certo? Quando chega a educação física na base, habilidades, nós temos no primeiro e segundo ano, certo? Apenas brincadeiras e jogos. Foi dividido dessa forma. Terceiro, quarto e quinto ano, foi dividido apenas lutas. Oitavo e nono, esportes. Então, eu notei que aí, nessas habilidades, não colocaram nem danças, nem ginástica e nem práticas corporais de aventuras. Quer dizer que essa abordagem aí, elas são optativas, a base não obriga também a fazer parte do contexto? Pronto, Antônio? Terminou, né? Obrigado. Pronto, a gente que agradece. Professor Mauro. Judson, obrigado pela pergunta. Bom, esclarecer o seguinte. Ali, eu usei ludus, exatamente para não usar, que é do latim, né? Para não usar lúdico e nem jogo, que são palavras desgastadas. Né? A ideia ali é que o ludus é um impulso criativo. Né? É como se fosse uma mola, né? É a mola, né, que comprimida, quando ela, né, ela dá um impulso e cria diversas práticas corporais. Né? Então, ela não seria um critério. Quando você fala em critério, você já está implicando uma certa sistematização, racionalização e intencionalidade. No caso, intencionalidade pedagógica. Então, a cultura de movimento, né, a dimensão cultural, seria um critério. Aí seria um critério. Né? Então, se falar jogo, esporte, dança, seriam critérios das formas culturais. A forma cultural como esse impulso se organizou culturalmente em determinados períodos históricos, porque também mudam, certo? Quando eu estudei, fiz a coisa de graduação, não se falava em práticas corporais de aventura. Né? Isso não fazia parte do rol, né? Não só do rol, como não existia na prática social, né? Pelo menos não que eu saiba, né? Ou se existia, não tinha esse nome. Né? Então, a cultura, ela nomeia as coisas, ela sistematiza, ela codifica. Né? Ela codifica. E, às vezes, há práticas corporais por aí que talvez não são codificadas. Né? A cultura infanto-juvenil, por exemplo, é rica em práticas corporais, né? Que talvez a gente não inseriu na cultura da educação física, né? No sistema cultural chamado educação física. E esse entendimento, ele é só parcialmente tributário de Huizinga. Né? Então, o capítulo do Huizinga que ele fala da etimologia da palavra, né, em várias línguas, inclusive línguas não ocidentais, é um capítulo clássico, assim, seminal. O capítulo em que ele tenta conceituar jogo, né? Uma coisa clássica, né? Agora, quando ele aplica isso para a cultura como um todo, aí já é algo que é bastante questionável e algumas coisas já teríamos que já abandonar. Por exemplo, diz que a guerra é um jogo. Né? Bom, diz o Humberto Eco, pode ser um jogo para os generais lá no seu QG, né? Para o cara que está lá recebendo bomba na cabeça, né? Ainda mais agora com míssil teleguiado, né? Essas coisas, né? Não é um jogo, né?
ou ele diz que o esporte perdeu suas características lúdicas. Quer dizer, hoje já tem estudos que mostram que, mesmo para o jogador profissional, ainda subsiste a dimensão lúdica. Né? Então, não é isso. Eu não acho que toda a cultura é oriunda do jogo. Não acho. A minha origem, a minha fonte é mais a antropologia filosófica e a própria semiótica, né? Porque tem uma corrente da semiótica, né, e particularmente alguns autores que vão dizer que das fontes da criatividade humana, de onde vem a criação? Né? E eles vão dizer que é do êxtase, né? A outra é o jogo, e o jogo, o lúdico. E tem uma terceira que é politicamente incorreta, eu não vou dizer aqui, né? Porque eu corro risco aí, né, de ser mal entendido. Né? Então, para a educação física, né, vou considerar esporte, luta, ginástica, dança, isso para mim faz todo sentido. Né? Quem não brincou de se equilibrar na guia ou num pedaço de madeira, né? Ou plantar bananeira, né? Não sei se vocês chamam assim, né? Ficar de ponta cabeça, né? Ou subir numa árvore, né? Ou brincar com uma bola, né? Brincar com uma bola. Aí é que começa tudo, né? Eu explorar as possibilidades de movimento e do ambiente, nessa interação com o ambiente, né? É daí que vão se desdobrando todas as futuras codificações. E aí isso significa também que jogo, por isso que eu não uso jogo, né? Primeiro, para não confundir com jogos concretos. Né? Jogo que a gente tem no nome, os jogos, né? Mas não confundir com os jogos concretos. Tá? Que para mim, jogos e brincadeiras nesse sentido, como está no MCC, para mim é a mesma coisa. Tá? Não é coisa só de criança, não é só criança. Né? Então, duas coisas. Jogo não é só para criança. E jogo não é só alegria, prazer, diversão. O jogo também pode ser frustração. Também exige esforço. Né? Treino. Para que eu consiga usufruir ludicamente do violão, tocar violão, eu tenho que passar por um processo de aprendizagem, né? Que é difícil. Eu, por exemplo, não consegui aprender, né? Desisti. Né? Certo? Então, existe esforço, existe frustração, existe derrota. Né? Não é, então, essa ideia do jogo como alegria, prazer, diversão, como uma coisa meio romântica, né? Não é isso também que eu estou querendo dizer. Tá? É mais sentido como um impulso criador. Agora, o critério, você pensa no critério de organização curricular, por exemplo, vai ser sempre um critério cultural. Né? Porque esse impulso lúdico, ele se organiza culturalmente num dado momento. E aí isso resolve o problema da dicotomia, ou da nunca resolvida, entre jogo e esporte. Quando que deixa de ser jogo e passa a ser esporte? Olha, nós temos a nossa cultura futebol, eu digo assim, é impossível determinar isso. Né? Você pode dar exemplos típicos. Né? O final da Copa do Mundo é esporte. Né? O futebol de rua é jogo, mas eles são intercambiáveis. Há um trânsito entre o jogo e o esporte. Por isso que eu também não concordo que jogo já emendando com o Antônio, jogo é para infantil e primeiro e segundo ano. Depois é só esporte. Não, eu acho que jogo é o tempo todo, até o médio. Porque muitos professores me colocavam isso. Não, mas eu trabalho com jogos no ensino médio. Por que não pode ter jogo no ensino? Por que jogo só na... Entende? Isso faz muito sentido. Né? Porque quando eu, assim, você pode pedir para o ensino médio, vai investigar aquela coisa até já meio batida, né? Vai investigar o que seus avós brincavam, né? Quando era criança. Pô, aí eles têm que viver isso na experimentação, na experimentação, na vivência. Eles não vão lá na quadra jogar também. Né? E para eles não é lúdico, não é jogo. Eles não vão aprender, né? Não vão aprender coisas, eles não vão ter
criação de significações, experiências expressivas, né? Possibilidades, não vai explorar as possibilidades expressivas, não vai ser prática de linguagem também, né? Então, eu entendo que na BNCC não dava para pôr tudo, em todos os lugares. Então, teria que fazer uma escolha, mas essa escolha, para mim, não foi boa, né? Eu, na verdade, preferiria, em vez da BNCC, um documento mais parecido com os PCNs, que você dá diretrizes didático-pedagógicas, grandes blocos de conteúdos, e diz, agora cada sistema faz o seu, né? Mas não é essa a lógica, né? Fazer o quê? Né? Não sei se foi claro. Agora, Antônio, eu não entendi a sua pergunta, porque assim, bom, respondi em parte. Acho que jogo teria que estar em tudo, luta teria que estar em tudo, prática corporal de aventura teria que estar em tudo, né? Outro dia, um colega que há décadas trabalha com prática corporal de aventura, não é educação infantil, inclusive, disse assim, por que prática corporal de aventura? Ou jogos eletrônicos, né? Nos últimos anos, né? Esse critério cronológico, por faixa etária, digamos assim, é um resquício, eu acho, do desenvolvimentismo, né? De certa forma, né? Para a semiótica, não existe critério de etapas, né? Etapista, não é etapista, é em rede. Desde pequena a criança pode jogar capoeira, lutar capoeira, pode chamar capoeira de esporte, de jogo, não interessa. O que interessa é o que ela vai vivenciar, que processo de aprendizagem ela vai vivenciar. É como você vai fazer, isso é que interessa, não é o nome que você dá. E aí, Antônio, esporte está na BNCC, a partir do 6º, acho, como práticas corporais de aventura. Então, eu não entendi, você disse que não está. Ou eu entendi errado? Ela está, né? Só que está por etapas, está dentro dessa característica etapista. Né? Que Quando se trata de habilidade, fora a ginástica, a dança e as práticas corporais de aventura, certo? Ele dividiu assim por questão de série. Primeira série, segunda série, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Estou falando dessa questão do Fundamental 1, viu? Fundamental 1, tá. Entendi. Tá certo. Aí que a ginástica e a dança e as práticas corporais de aventura que ficaram de fora. Aí eu perguntei se é no Fundamental 1, não é no Fundamental 2, do 6º ao 9º ano não, viu? Ok? Obrigado. Agora entendi. Tá. Primeiro ao 5º, isso. Então, no meu entendimento, assim, suposta. Veja, qual o critério para fazer isso? Não tem. Não tem. Você pode, do ponto de vista da abordagem culturalista e semiótica, não tem critério lógico, é absolutamente arbitrário. O único critério que teria seria desenvolvimentista. E assim, do ponto de vista de desenvolvimento motor, né? Não vamos falar mal do desenvolvimentismo também, que desenvolvimentismo também é uma coisa muito interessante, né? As abordagens mais recentes, né? Não estou falando da década de 80. Talvez práticas corporais de aventura é mais difícil, sei lá, né? É mais difícil, luta é mais perigoso, mas a questão não é essa, a questão é como você faz. Tem professor que trabalha com prática corporal de aventura na educação infantil. Conversar com o pessoal da área aí que entende, eles fazem se bobear, me põe até eu fazendo. Né? Eu que morro de medo dessas coisas aí. Né? É o como, gente, né? É a estratégia. É a chamada, que a gente chama popularmente, a didática, né? Agora, eles fizeram essa opção, né? Porque não cabia tudo em tudo. Né? Eu passei por isso também quando fiz o currículo de São Paulo. Né? Porque você é obrigado pela estrutura que te foi apresentada, que é de todas as disciplinas, você é obrigado a escolher o que vai em cada ano. Agora, na matemática, me parece meio lógico, você não vai colocar a equação de segundo grau antes da equação do primeiro grau, né? Então, as outras matérias têm já uma lógica do conteúdo, né, a partir da complexidade, né, e das competências cognitivas, mais fácil de organizar isso. A educação física não tem.
É arbitrário, gente, isso é arbitrário. Bom, o seguinte, eu não sei se o professor Eduardo está aí, a gente está com o tempo já meio que esgotando, 10h47, a gente encerra às 11h. Professor Eduardo, tem só 2 minutos, se for fazer a pergunta, se estou. Pronto, 2 minutos, professor, seja breve por causa do nosso tempo, e eu queria só avisar que a frequência já está no chat, tá, pessoal? E o chat é esse que fica do lado, onde tem vários bonequinhos, que vocês estão vendo lá em cima do lado direito, que tem balãozinho, tá? Para quem não sabe, só para informar. Professor Eduardo, por favor. Débora, pergunta após a fala. Bom dia a todos, me ouvem? Bom dia a todos, me ouvem? Sim, professor, pode falar. Bom dia, professor Mauro, bom dia a todos os colegas. Vou ser bem breve na pergunta, não sei se o professor vai conseguir responder tão brevemente, mas vamos lá. Especificamente sobre a unidade temática esporte, qual é a sua opinião sobre a questão da fundamentação baseada na praxeologia motriz, e se você acredita que isso pode ser uma estratégia de superação da problemática do ensino do esporte na escola. E pegando um pouco do que você vem comentando aí, é muito comum a gente ter uma certa dificuldade de conceitualização do que é o esporte dentro da escola, aquela história de esporte na escola, esporte da escola. O que é que o senhor compreende sobre isso e qual a sua opinião? Professor, só para complementar, obrigado, professor Eduardo, desculpa aí. A professora Débora também fez relacionado ao esporte, tá? Então, ela disse assim, diante dos limites da BNCC, considerando que muitas vezes ficamos perdidos, quando eu acho, né, quando quando começamos a trabalhar com o conteúdo, para não ficar na superficialidade, na sua opinião, como deveria ser a abordagem inicial sobre o esporte, por exemplo, né, já que o Eduardo fez sobre esporte, a Débora também, e aí, após a fala do professor Mauro, a gente encerra, tá, pessoal, para as inscrições, e fiquem aí, porque ainda tem os informes e encaminhamento. Professor Mauro. Muito bom, Eduardo. A praxeologia motriz, ela deriva da semiótica, da abordagem estruturalista, particularmente da linguística, de Ferdinand de Saussure, né, que foi o pai da linguística, e que elegeu a língua como o sistema ideal de signos. Então, a língua é uma referência para os sistemas de signos, inclusive os sistemas não verbais. Mas ele não só estudou a língua. Né? Então, é uma das correntes da semiótica. Você vai ter outras duas, semiótica da cultura ou semiótica russa, e semiótica do Charles Sanders Peirce ou pansemiótica, que é a que eu e Pierre temos estudado mais. O problema da praxeologia motriz é exatamente que ela toma a língua como referência. Né? Então, toda a lógica de estruturação da língua é aplicada ao campo motriz. Né? E isso aí, então, vai ter vantagem e desvantagem. Uma grande vantagem é que você organiza, né? Você tem uma organização do conteúdo. Né? Todo mundo aqui da língua portuguesa sabe, não tem gramática, ortografia, morfologia, sintaxe. Né? Isso é muito claro. É mais ou menos aplicar isso para a lógica motriz dos jogos e esportes. Veja, o que o Paleva fala se aplica para jogos e esportes. Então é muito estranho para mim ver lá na BNCC jogos da cultura, jogos da cultura comunitária, né? Do Brasil, lutas do Brasil, do mundo, e esportes de precisão, de marca, de invasão. Ora, os jogos também são de invasão, de marca, de precisão, etc. Né? E partindo dessa ideia, né, partindo da praxeologia, mas ampliando, né, ampliando em direção a outros entendimentos, que não só o do Parlebas, nós ampliamos essa categorização de jogos, né, do Parlebas e da praxeologia motriz. E o professor Fernando Gonzalez, que é um dos autores da BNCC, pegou a praxeologia motriz e outras, e fez uma classificação bastante fundamentada e coerente dos esportes. Né? Mas aí, emendando com a Débora, mas que também se aplica aos jogos. Né? E também o esporte pode ser do contexto comunitário, né? Do Brasil ou do mundo.
Entende? Então, isso aqui é muito estranho para mim da BNCC, né? Quer dizer, do ponto de vista teórico, né? Do ponto de vista teórico. É claro que na prática, né? Essas coisas não são bem assim, né? A nossa cabeça não funciona assim, né? O professor, quando dá aula, o professor que for dar aula tentar usando gavetinhas separadas, não vai conseguir dar aula, né? Porque você tem demandas que vão se apresentando e você tem que responder, né? Então, você vai dizer assim, eu sou crítico superador, eu sou construtivista, eu sou não sei o quê, isso funciona bem para os acadêmicos, né? Pode ficar brigando lá nos congressos, mas na hora da aula não é assim que funciona, não. Né? Por isso aquela cebola dos conteúdos, né? Uma tentativa de ajudar os professores a entender que aqueles critérios também podem se articular. Né? Que aquele jogo lá que é frequente na minha comunidade também pode ser um jogo de invasão, um jogo de precisão. Tá? E aí eu acho interessante, aí começa a ficar interessante, porque eu falar só, por exemplo, eu olho aqui no meu bairro, qual que é os jogos da cultura comunitária? Eu não sei. Eu não sei. Né? Eu acho que não tem, assim, é muito difícil caracterizar. Né? Qual que é a luta? Sei lá, é jiu-jitsu, porque tem uma academia aqui, né? Qual que é ciclismo, porque tem aqui está na moda ciclismo, é skate, né? Skate tem muita parte da cultura infanto-juvenil, né? Talvez fosse interessante usar outro que, por exemplo, cultura infanto-juvenil, né? Porque veja, a cultura não é mais local. Hoje vivemos uma dialética entre o local e o global, né? Qualquer menino ou menina aficionado de futebol sabe tanto sobre o Barcelona, o Real Madrid, quanto sobre o Corinthians. Né? Ou não sei qual que eu não lembro a equipe aí do Rio Grande do Norte. Entende? E por onde começa? Começa pelo jogo. Né? Começa pelo jogo, mas é o jogo naquela ideia do impulso lúdico, né? O jogo de bola, né? De acertar um alvo, de evitar que acerte o seu alvo, né? De interagir, né? com seus colegas, o jogo onde vão aparecer conflitos, né? Onde vão aparecer regras, né? E aos poucos você pode ir caminhando para as diversas codificações dos esportes. Né? Mas você não começa a ginástica artística pedindo para os seus alunos decorarem o código de pontuação. Né? Você não começa com o judô, né? Colocando os alunos para fazer estrangulamento. Né? Vai começar com um jogo de luta, né? Com uma brincadeira de se equilibrar, de plantar bananeira. Né? Tem que começar por aí. O problema é que na tradição esportivista da educação física, a gente começar pelo telhado e não pelo alicerce. Exatamente, professor. Muito boa a sua fala. Ana, você pode projetar aí, enquanto eu vou falar aqui com o professor, os livros do professor, como forma de divulgar. Né? Ana juntou aí os livros do professor Mauro, e respondido, né, Débora? Acho que o professor ainda está na sala. Acho que ele sumiu aqui para mim. Para mim ele sumiu também. Acho que ele só lembrando, tá? Atentem para responder a frequência que está no chat, tá? Não esqueçam de fazer isso, tá? É muito importante que vocês façam isso para a gente poder registrar a presença de vocês no evento, tá bom? Voltou, professor. Está projetando, Diane? Está projetando, Ana. Pronto, professor. A gente estava... Ele caiu? Não, voltou. Eu cliquei errado. Eu cliquei desligar. Está fazendo um merchandising para mim? Obrigado. Exatamente. A gente sempre tenta agradecer, né, os convidados, e uma forma de agradecer e também divulgar, né, o trabalho é apresentando os livros, as produções. Então, está aqui, o professor já mostrou aí, né, esse livro aqui, Corporidade, Linguagem e Educação Física, né, nos anos iniciais do ensino fundamental.
tem outros livros aqui, Educação Física, Ensino e Pesquisação. Então, são esses materiais, alguns dos materiais, né, publicados em tem também artigos, né, o Judson colocou aí o link do artigo que fala sobre a cebola, né, então eu acho que cabe a gente, como professor, que está lá no chão da escola, buscar, né, conteúdo, conhecimento, informação, para que a gente possa se apropriar, como foi bem falado pelo professor Mauro Betti, para a gente poder estar trazendo essa educação física, né, bem da nossa realidade, né, como o professor também Marcos falou, a questão cultural. Então, a gente vê que há uma relação na fala dos professores sobre a gente pensar nessa educação física, nesse contexto, né, em que a gente vive. Em breve, né, se Deus quiser, o nosso referencial também municipal vai estar aí para vocês, e como forma de contribuir com esse trabalho, né, que vocês vêm fazendo na escola. Professor Mauro, passo a palavra para você fazer o fechamento, e em seguida a gente vai dar os informes após sua fala. Você pode sair, fica à vontade, agradeço aí a presença dos professores, e a gente passa em seguida aos informes de encaminhamento. Professor Mauro, fica à vontade. Só complementando, Diane, o Educação Física e Sociedade, né, que é a minha dissertação de mestrado, né, essa é a primeira edição, uma editora pequena, amadora, já na década de 80, né, depois pela Ocitec, né, já nos anos 2000, que está esgotado, né, tem poucos exemplos, como diz um amigo, virou um livro cult. Eu já autografei xerox do livro, mas eu estou acertando, 90% acertado, já uma terceira edição, né, que deve sair no final do ano, ou começo do ano que vem. Bom, não mais, assim, agradecer pela oportunidade, né, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, que é falar para e com professores e professoras, especialmente da rede pública. Agradecer as perguntas, né, que foram muito boas, me ajudaram a esclarecer uma porção de coisas. E tenho a esperança que essa pandemia, essa coisa inédita na história da humanidade, né, provoque dois efeitos que podem ser muito interessantes para nós, professores em geral e da educação física em particular. Primeiro, é enterrar de vez a ideia de um ensino EAD, ou pelo menos totalmente EAD, na educação básica, né? Eu sou de camada média, né, classe social, se diz, né, média, como diz minha mãe, classe média micha, aquela que pensa que é rica, né, que vai, como ela diz, vamos ao shopping ver o que os ricos estão comprando. Eu não conheço ninguém, nenhuma família, nenhum pai ou mãe que queira que continue EAD. Está todo mundo desesperado para que volte às aulas presenciais, né? E aí vai dependendo também de nós, né, mostrar por que o presencial sempre foi e poderá continuar a ser melhor. Talvez incorporando alguma coisa do que nós aprendemos, as tecnologias, né, que estamos aprendendo na marra, talvez é uma coisa híbrida, né? Mas o núcleo tem que ser o presencial na educação básica. Ensino superior já é algo a ser discutido. Eu acho também se fez um avanço quantitativo muito rápido e pouco amadurecido no ensino superior. E segundo efeito é que a gente continue a ampliar nossas redes de comunicação e ampliar a nossa comunidade, né? Eu acho que a educação física nunca se constituiu como comunidade. Comunidade é aquilo que tem algo em comum, né? Pessoas que têm algo em comum, alguma coisa em comum. Sejam coisas boas ou ruins, né? Ou as duas. Talvez nós possamos agora, aos poucos, não uma grande comunidade, uma comunidade única, né? Isso é inviável, impossível, e só seria conquistado à força, né? Mas pequenas comunidades, né? Que aos poucos vão crescendo, né? Eu nunca conversei com tanta gente como nesses últimos meses, né? E eu espero que essa comunicação, né, essas conversas, esses diálogos prossigam pós-pandemia, porque aí a gente começa a se conhecer melhor, a nos entendermos melhor, a compartilhar as coisas, e aí fica mais fácil, né? Trabalho de professor é muito solitário. Eu fui professor de escola, de educação básica, né? Mesmo na universidade, é um trabalho solitário, né? Já está claro que
sozinho tem muitos limites. Né? Nós precisamos trabalhar mais juntos. E esse foi um momento, eu acho, né? Um pequeno momento disso. Muito obrigado. E nos vemos por aí, de preferência em carne e osso, né? Presencialmente. Né? Pois é, Deus quiser, em breve, né, nós estaremos aí todos juntos, nessa comunidade, que a gente possa, nesse momento aqui, ter uma nova comunidade, né, que a gente está fazendo uma rede de parcerias, e que bom que a gente está trazendo autores que sempre trazem esse pensamento, né, da educação física nessa perspectiva, né, cultural e em comunidade, em rede, né, pensando num processo colaborativo, né. Então, fico muito feliz, quero agradecer a presença do professor Mauro Betti, informar que o vídeo, né, toda essa formação aqui, ela vai estar lá no nosso canal da FOCA, eu vou estar colocando o link. Professor, depois eu posso também disponibilizar o link, se quiser eu posso também, professor, disponibilizar o vídeo todo na íntegra para você postar aí no seu canal, né, de forma integral, mas a gente vai estar disponibilizando, né, esse vídeo, como todos os outros, lá no canal do YouTube da FOCA, tá, pessoal? Então, pode falar. Você fez alguns prints aí de alguns momentos? Fiz alguma, Ana Aparecida também, que faz parte da equipe, também fez, provavelmente algum... Você poderia mandar depois, para na minha rede? Professor, só teve uma dificuldadezinha, sempre peguei você sempre falando e sempre olhando para cima. Fiz muitos, mas não consegui olhando para cima? Acho que é por causa da posição da cama, né? Essa é uma coisa que eu preciso mudar aqui. E o pessoal também vai passar para a gente. Se quiser parar aí, eu faço um agora, acho que fica melhor. Porque sempre... Não vai, Ana. Deixa ele falar, para poder a câmera focar nele. Oi. Essa posição da câmera aqui que faz eu olhar para cima. Aí olha um pouco para baixo que eu tento aqui. Um pouquinho. Assim, tá bom assim? Só um pouquinho, porque eu não estou vendo não, porque eu estou com o print ligado, mas eu estou salvando aqui a que eu fiz. Eu também colhi a barriga, mas não vai aparecer, né? Pronto, pode ficar aí. Pode falar que ele vai voltar para você a câmera, eu faço. Você não tirou a foto ainda? Agora, vai ser agora, hein? Olhe mais para baixo. Tá olhando para cima ainda. Baixe mais um pouco a cabeça. Aí, aqui tá bom. Tudo tem técnica, tá vendo? Melhorou, ficou melhor. Pelo menos na leitura da imagem fica bom, né, professor? Fazer a leitura da imagem, né? Semiótica. Tá certo. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço, fica à vontade para sair da sala, agradeço mais uma vez a sua presença, professor, e a gente vai se comunicando aí, né, em alguns momentos virtuais e, quem sabe, em breve, né, presencial. Obrigada. Obrigada, professor. Gente, agora, então... vou projetar agora a atividade presencial, não é isso? Pessoal, por favor, a Ana vai projetar a atividade presencial da 5ª formação. E eu queria eu vou colocar aqui no chat, só a informação que eu ia passar, o nosso link da frequência, o canal Foco do WhatsApp, tá? E o canal Foco também do YouTube, que vocês possam estar entrando lá, se inscrevendo. Todos os dias que a gente está, nesse momento, dos encontros formativos estão sendo publicados lá, então, desde o início até agora, certo? Vamos lá. Para ser breve, na atividade vivencial 5, referente a essa formação, né, essa parte inicial, a gente sempre copia, então você já conhece, para totalizar as 40 horas, tem essas atividades vivenciais. Então, a carga horária é 1 hora, o prazo de envio dia 21, né, de setembro. Então, nessa atividade, o professor deverá elaborar um parágrafo, certo? Isso vai ser postado lá no Classroom também, tá, pessoal? Elaborar um parágrafo que contemple um avanço, tá? Um avanço, foi discutido aqui na formação, e uma problemática da BNCC, as aulas de educação física, a partir da formação online com o professor Mauro. Tá? Então, vocês vão elaborar, escrever um parágrafo que contemple um avanço e uma problemática da BNCC, né, da educação física, que foi contemplada aqui na fala, foi falada aqui pelo professor Mauro Betti.
E na postagem, o professor deverá deixar claro se autoriza ou não a publicação, né, nas redes sociais, porque a gente está fazendo algumas publicações lá no Facebook e no Instagram também, tá bom, pessoal? Então, Diane, só um minutinho. Vale lembrar, gente, que quem ainda não